No ar? Paz pra você. Jovem adolescente está acompanhando a gente no nosso canal. Deus abençoe você. Se inscreve no canal, compartilha, comenta, deixa o seu like. E é isso aí, vem com a gente para mais uma aula. Novo trimestre começando hoje. Já tô aqui com essa galera top. Então a galera tá top aí, ó. Em peso. E hoje a gente começa um novo trimestre. Nosso trimestre, a gente começa hoje. A gente vai falar a respeito de encorajamento, instrução e conselho no livro de Salmos, tá? Então a gente vai estudar um pouco o livro de Salmos, tá? Esse quadro belo e reto que eu desenhei para vocês aqui, né? Vai servir um pouco aí para a gente analisar. E hoje a gente vai falar sobre o livro de Salmos em si, né? Sempre a primeira aula é sempre um panorama geral, né, do assunto que a gente vai tratar ao longo do trimestre. Então, como eu sempre pego as primeiras aulas, né, de regra, eu sempre dou um panorama para vocês. Então hoje nós vamos falar a respeito do livro de Salmos, né, alguns autores. A gente vai falar um pouquinho a respeito dos temas abordados nos Salmos, vamos falar a respeito dos tipos de Salmos que nós temos, vamos falar a respeito de várias coisas aqui interessantíssimas e qual é o propósito principal, os propósitos principais do livro de Salmos, beleza? Então, nosso texto principal está lá em Lucas, capítulo 24, vocês pensaram que ia estar em Salmos, né? Está em Lucas, capítulo 24, verso 44, diz assim, ó, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e na onde? Nos Salmos, certo? O resumo da lição, o livro dos Salmos nos ajuda em nossa vida com Deus. Ele nos permite potencializar a nossa devoção ao Altíssimo. Então os objetivos dessa lição são mostrar que Salmos é um livro que fala ao nosso coração, explicar a composição e o propósito do livro de Salmos e destacar os principais temas desse livro, beleza? Nosso texto bíblico está lá em Lucas, capítulo 24, do 44 ao 49. Eu vou ler o primeiro e vocês me ajudam a ler os demais aí, tá? Então, Lucas 24 ao 44 diz assim, disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos Salmos. 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. 48. E dessas coisas sobre vós testemunhas. 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficais, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse 49 todo mundo conhece, né? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Então, esse é o nosso texto bíblico. E é interessante notar porque que o autor não colocou, porque o comentarista não colocou o texto principal como Salmos, mas como Lucas, porque a intenção do autor nessa lição, nessa primeira lição, é justamente já mostrar que o livro de Salmos não é só um livro, como a gente costuma dizer, não é um livro apenas de poesia, não é um livro apenas de louvores, não é um livro apenas de orações, mas é um livro que contém profecias também a respeito de Jesus. E Jesus mesmo disse que convinha que ele padecesse, convinha que se cumprisse tudo aquilo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e também nos Salmos, porque os Salmos também tem em sua grande parte, né, em grande parte aí dos Salmos, nós temos aí profecias messiânicas, profecias que vieram se cumprir em Cristo, certo? Então, por isso que o autor colocou esse texto aqui, de Lucas 24, de Jesus falando isso para eles, para que o entendimento deles, o entendimento dos discípulos pudesse ser aberto e eles entendessem que o livro de Salmos também era uma profecia a respeito do Messias, tá? Então, nossa introdução diz o seguinte, ó, ao longo desse trimestre estudaremos porções do livro de Salmos. Essa obra é uma das mais belas expressões do Espírito Santo por meio de seus autores no Antigo Testamento. Nesta primeira lição abordaremos o livro no tempo de Jesus e da igreja do primeiro século, bem como seu título, autoria, data, analisaremos as composições e o objetivo de Salmos e focaremos em alguns temas importantes desse precioso livro. Assim, o nosso propósito ao longo deste trimestre é que a sua vida devocional seja o quê? Potencializada e edificada para a glória de Deus. Então, o livro de Salmos
o comentarista ele usa uma expressão muito boa aqui, que é uma das mais belas expressões do Espírito Santo através dos autores do Antigo Testamento. Porque o livro dos Salmos ele faz parte de um grupo de livros. Vocês lembram de qual grupo ele faz parte? Vocês lembram dos grupos da Bíblia que a gente comentou em algumas aulas anteriores aí? Históricos, poéticos. Exatamente, né? Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores, evangelho, depois vem as cartas de Paulo, né? As epístolas gerais, epístolas pastorais e a revelação de Apocalipse. Então, a gente tem todos esses grupos aí, né? Esses tipos de livros, e Salmos faz parte dos livros poéticos, junto com Jó, junto com Provérbios, junto com Eclesiastes, junto com Cânticos, né? Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, enfim. Então, Salmos faz parte desses livros que são poéticos, né? Que são livros mais cheios de poesias e tal, etc. E Salmos é interessante porque é um livro que ele é composto, assim como o livro de Juízes, né? A gente falou um pouquinho sobre o livro de Juízes um tempo atrás. E o livro de Juízes ele também é escrito também por vários autores, né? O livro de Juízes ele foi sendo escrito durante mais ou menos 340 anos, a 400 anos. Então foram vários autores que foram passando ali, escrevendo, etc. e tal. E o livro de Salmos também. Nós vamos ver que existem salmos que são da época de Moisés, nós vamos ver que existem salmos que são mais novos, da época de Davi, e etc. e tal. Então são vários autores, mas todos eles têm algo em comum, todos eles falam ao nosso coração, são poesias maravilhosas, são orações profundas, são pedidos de socorro a Deus, são cânticos de gratidão, cânticos de adoração. Então é um livro que tem uma poesia muito profunda, muito maravilhosa. Por isso que na maioria das vezes, quando a gente entra numa casa, geralmente tem um quadro de algum salmo escrito lá, uma Bíblia aberta com algum salmo lá. Então por quê? Porque são orações, são poesias, são coisas lindas que geralmente quando a gente lê, fala no nosso coração. É impossível a gente ler o livro de Salmos e falar assim, eu não senti algo diferente. Então, esse livro ele traz pra gente uma riqueza muito grande, principalmente no que diz respeito à nossa vida devocional. Por quê? Porque a gente está lidando diretamente com orações a Deus, com pedidos de socorro, com lamentações, com celebrações, com agradecimentos, com ação de graça, com louvor, celebração, enfim. Então isso enriquece muito a nossa vida devocional. Então, para nós, jovens, né, que temos o desafio de organizar o nosso tempo, né, de uma forma dinâmica, porque a gente é tudo correria, né, mano? É correria o dia inteiro. A gente acorda e já está na correria, a gente vai dormir e está na correria. A gente já dorme pensando em acordar, acorda pensando em dormir, e é aquela correria toda. Então, nosso desafio, eu costumo dizer que o maior desafio que o jovem tem é de organizar o seu tempo. Né? O jovem cristão, o maior desafio que ele tem é de organizar o seu tempo de forma que ele consiga fazer as suas atividades sem deixar, né, as coisas de Deus de lado, né? Então a vida devocional de um jovem é uma coisa que é um desafio para o jovem manter isso. Então nessa lição a gente vai trazer, né, o livro de Salmos como uma forma de enriquecer a nossa vida devocional. Então, para você que já tem uma vida devocional, que faz um devocional diário, parabéns para você, continue, não pare, e eu tenho certeza que o seu devocional será muito mais enriquecido depois dessas lições desse trimestre. E se você ainda não faz o seu devocional diário, comece a fazer, aproveite esse ensejo, comece a fazer a sua vida devocional, porque vai ser top, beleza? Então, vamos para o tópico 1 aí, ó. O tópico 1 diz, um livro que fala o coração. Ponto 1 diz, o livro de Salmos e Jesus. Na leitura bíblica, o evangelista apresenta o livro dos Salmos como quê? Escritura, que fala da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Por quê, né? Aí a gente volta no que eu falei no começo, né? O autor quis colocar esse texto de Lucas justamente para mostrar que Salmos não é só um livrinho de louvores, um livrinho de orações, né? Mas é um livro que também trazia profecias e que deveria ser considerado como escritura, como parte do cânon sagrado. Então, quando a gente vai falar a respeito da Bíblia, né? Eu já comentei com vocês a respeito da revelação progressiva. Então, Deus ele vem se revelando ao longo do tempo, através dos livros, através, né, das pessoas, dos profetas, né? Ele começou a se revelar lá em Adão e Eva. A gente perdeu o contato com Deus e aí iniciou-se uma busca de Deus em se revelar ao homem que agora não conseguiria mais ver ele por completo, por conta do pecado. Então Deus agora continua uma busca incessante, é sempre Deus buscando o homem. Pode ver que
Deus cria Adão e Eva, a partir do momento que eles pecam, depois Deus procura Caim, depois Deus procura Abel, depois Deus procura Sete, depois Deus procura Enoque, depois Deus procura Noé, depois Deus procura Abraão e assim sucessivamente. É sempre Deus que chama alguém. Deus chama Abraão, Deus chama Isaac, Deus chama Jacó. Sempre alguém tem um encontro com Deus. Por quê? Porque Deus procura essas pessoas. Se não fosse Deus buscando, não existiria um encontro, porque o homem não conseguiria buscar a Deus por si só. O homem estava totalmente separado, morto, mas Deus buscou. Então é a busca de um pai apaixonado, um pai que ama a sua criação, querendo restabelecer o contato, querendo se revelar à sua criação. Então começa essa revelação de Deus, e Deus vem se revelando através das alianças, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Noé, enfim. Depois Deus se revela através dos milagres no Egito, depois Deus se revela através da lei mosaica, depois Deus se revela através dos profetas, depois Deus se revela, enfim, através de várias formas, até que a revelação perfeita de Deus venha à Terra, que é Jesus. Então, Deus vem se revelando ao longo do tempo. E o livro dos Salmos, né, quando a gente vai falar a respeito da revelação de Deus, quando a gente vai lá para 1516, que foi a Reforma Protestante, a gente vai lembrar que infelizmente houve um racha, né, na igreja, infelizmente não, né? Felizmente teve um racha na igreja católica, né? E existia já um cânon sagrado. Na época de Jesus já existia o que a gente chama de Bíblia Hebraica. E na Bíblia Hebraica já eram compilados os livros do Antigo Testamento, né? Que a gente tem hoje. Então ali era a Bíblia Hebraica. Apesar deles usarem mais a Torá, que eram as leis, né, o Pentateuco, as leis de Moisés, mas eles tinham também a Bíblia Hebraica, compilada de todos os livros que nós temos hoje. Porém, o Novo Testamento ele foi um processo de realmente pesquisa, de entender, de vários concílios, né, concílio de Nicéia, concílio de Éfeso, concílio de Constantinopla, concílio de Calcedônia, entre outros, que foi onde eles se reuniam e foram definindo os livros que eram canônicos ou não, com base em algumas coisas que já haviam sido feitas desde o Antigo Testamento. Então, muitas pessoas, né, achavam que o livro dos Salmos era realmente só um livrinho de louvor, só um livrinho de oração e tal, mas não é. E Jesus deixa claro nesse texto que esse livro de Salmos também contém profecias a respeito do Messias. Continha também inspiração divina a respeito daquilo que o Messias faria, de quando ele viria, do que ele faria, do que era necessário acontecer. Então, o livro de Salmos não era só um livrinho qualquer, era também escritura sagrada e inspirada pelo Espírito Santo. Então, o autor aqui, ele quis colocar isso de forma clara. E Lucas também quis colocar isso de forma clara quando escreveu o Evangelho, e esse capítulo específico. Então, ele traz isso, né, para mostrar que Salmos realmente era uma escritura. Tá? Então, se a gente abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, a gente vai ver que toda a escritura é inspirada por Deus para redarguir, para ensinar, para consolar, etc. e tal. Certo? Então, toda a escritura que é inspirada por Deus, ela vai trazer isso para a gente. Então, o livro de Salmos traz isso para a gente, traz ensinamentos. O livro de Salmos traz confrontos. O livro de Salmos traz consolo para a gente muitas vezes. Então, existem muitas coisas que a gente pode falar aqui que o livro de Salmos traz, que são características de escritura inspirada. Certo? Então, continuando aí, ó. Não por acaso ele tinha lugar na vida devocional do nosso Senhor, além de ocupar um lugar no ministério de Jesus, juntamente com o livro de Isaías. O livro de Salmos é o mais citado pelo Senhor no Novo Testamento. Então, olha que coisa interessante, que muitas vezes a gente acha que não, né? Um dos livros mais citados por Jesus foi o livro de Salmos, as profecias que existiam no livro de Salmos. Então, a gente, ao longo do trimestre, a gente vai ver isso. E fica aí um desafio para vocês também. Procurem no livro de Salmos as profecias que falam a respeito de Jesus e as falas que Jesus trouxe que remetem ao livro de Salmos. Eu acho bem bacana a gente procurar isso, são curiosidades que a gente consegue linkar, consegue tornar a aula mais dinâmica, beleza? Então, é o mais citado pelo Senhor no Novo Testamento. Por isso, ao longo da história da igreja, o povo de Deus sempre leu os Salmos, tendo em Jesus o Cristo que se revela no livro. Então, como eu falei para vocês ontem na mensagem que eu mandei no grupo, leia o livro de Salmos. É um livro que é espetacular, é um livro fascinante. Não que os outros da Bíblia não sejam, mas tem livros da Bíblia que são chatos de ler. Você precisa de muita disciplina para ler. Levítico, por exemplo, é um livro que, mano, é medida, é peso, é difícil de ler o livro de Levítico. Alguma coisa tem ali que a gente é importante, tudo isso é importante, mas é muito difícil, é um livro que é muito difícil de ler. Apocalipse é um livro
assim, que te desafia, muito desafiador de você entender também. Mas o livro de Salmos é um livro que é leve, livre e solto, velho, para você ler. Você começa lendo, dificilmente você não vai entender o que está escrito ali. Malemar, alguma coisa que é muito da época mesmo, um contexto cultural ali que você não vai entender, mas fora isso, você consegue entender plenamente, porque são orações, são louvores. Então, são coisas muito fáceis de você entender, de você assimilar e de você trazer para a sua vida. Então, leiam o livro de Salmos. Peguem agora no começo do trimestre, faz aí um planinho de 3 meses aí. São 150 salmos. Então, em 3 meses nós temos 90 dias aí, se você ler 2 salmos por dia, em menos de, antes do trimestre acabar, você já terminou de ler tudo. Então, leiam o livro de Salmos, porque assim como Jesus tinha o livro de Salmos no seu dia a dia, no seu cotidiano, da mesma forma a gente também precisa ter. É interessante a gente ter isso, certo? Tópico 2, subtópico 2, o livro de Salmos e a igreja. Então a gente viu a relação do livro de Salmos com Jesus, certo? Foi o livro que Jesus mais citava, o livro que ele mais falava. E o livro também que tem bastante profecias a respeito dele. Agora a gente vai ver a relação do livro de Salmos com a igreja. Tá? Então vamos lá. Esse livro sempre auxiliou a vida devocional da Igreja de Cristo. Encontramos evidências disso quando o apóstolo Paulo menciona a forma de que a igreja primitiva se reunir. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. 1 Coríntios 14, 26. Ou como ordem na Epístola Paulina, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos. Efésios 5,19. Esses versículos rastreiam uma prática comum da igreja antiga. Os primeiros cristãos oravam, cantavam e sentiam os salmos. Não era um exercício de mera repetição, mas de profunda... Desculpa. Obrigado. Mas de profunda devoção, em que as palavras do saltério, que saltério significa instrumento de corda, tá? É um outro nome para o livro de Salmos também. Então, sempre falar saltério na lição, está se referindo a Salmos, tá? Em que as palavras do saltério passavam a ser as suas próprias orações, as poesias, suas próprias canções. Então, no cotidiano da igreja, o livro de Salmos sempre esteve presente. Como que? Como uma forma devocional. Então, quando a gente lê o livro de Salmos, a gente pode orar o livro de Salmos, a gente pode cantar o livro de Salmos, a gente pode sentir o livro de Salmos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está passando situações e quando a gente vai ler o livro de Salmos, a gente vê que alguém passou a mesma coisa e lá tem uma oração a respeito daquilo que a gente está passando. Então, as pessoas, a partir do momento que a gente começa a ter uma vida devocional usando o livro de Salmos, a gente consegue trazer isso para a gente. A gente consegue sentir como se fosse a nossa própria oração. A gente começa a orar ao Senhor da mesma forma que os salmistas estavam orando naquele momento, estavam sentindo naquele momento. A gente consegue sentir a mesma coisa, certo? Então a gente pode fazer dessa forma também. A gente pode trazer o livro de Salmos para a nossa vida. A gente pode fazer com que aquelas orações, com que aquelas poesias, com que aqueles louvores sejam também os nossos louvores a Deus. Porque às vezes faltam palavras para a gente orar, né? Então, quando falta palavras, vai lá no livro de Salmos, faz uma oração que está lá no livro de Salmos, ora aquilo ao Senhor, e pede para o Senhor, né? Pede para que Ele faça com que aquela oração, aquele salmo, seja realmente a sua oração, seja realmente o seu coração pedindo algo para Ele. E por isso que o livro de Salmos é tão importante no devocional do cristão, certo? Sempre teve aí na vida da igreja. Existem textos de Paulo, que Paulo fala em 1 Coríntios e Efésios. É interessante notar isso. Isso passa muito por aquilo que eu comento com vocês direto, que é a respeito do culto a Deus, do que quer dizer o culto a Deus, de como o culto é ordenado. Então a gente vê que existem algumas regras para o culto. E nas regras do culto, né, naquilo que é ordenado no culto sagrado, no culto solene a Deus, sempre tem salmos, ou seja, tem louvores, tem orações. Então é interessante a gente notar isso, porque quando a gente traz, né, salmos, quando a gente traz isso para as nossas vidas, a gente começa, o nosso culto começa a ser mais agradável a Deus. Tem uma galera no Instagram, depois se vocês quiserem, vocês procuram lá, eu mando para vocês, enfim, que é um projeto chamado Cante as Escrituras. Mano, é muito bom. Por quê? Porque quando a gente vai olhar para o livro de Salmos e ver os louvores, as orações que a gente tem ali, a gente vê que é muito diferente do que a gente canta na igreja. É muito diferente. Porque o que a gente canta na igreja, nem todo louvor que a gente canta na igreja, tá, pasmem, se vocês não sabem disso, mas nem todo louvor que a gente canta na igreja é adoração a Deus. Nem todo louvor que a gente canta na igreja, na verdade eu me arrisco dizer que a maioria dos louvores que a gente canta na igreja não é adoração a Deus. Então assim, infelizmente o antropocentrismo
Então a maioria dos louvores é autoajuda, a maioria dos louvores é motivação, é motivacional, e a gente deixa a adoração de lado, a gente deixa os louvores, sabe, que entronizam a Deus no nosso meio de lado, a gente deixa os louvores de gratidão de lado, a gente deixa os louvores que realmente tocam o coração de Deus de lado. Por quê? Porque o homem está no centro, infelizmente. Então a gente tem louvores aí, né, que falam só do homem, mano. É eu, ou é você, ou é nós, e não é sobre ele, mano. Então, assim, muito disso, infelizmente, tem entrado dentro das igrejas. A maioria das igrejas hoje, infelizmente, tem um louvor totalmente centralizado, tá? Então, particularmente eu, Henrique, não gosto de certos louvores, tá? Toco porque tem que tocar, porque estou tocando, enfim, ouço porque tem que ouvir, porque não dá para tocar ouvido na igreja, não dá para sair também, então, né? É chato, é ruim, mas aguento, suporto, porque não dá, velho, tem coisa que não entra na minha cabeça, não adianta. Quer dizer, pra mim louvor tinha que ser louvor, mano, louvor, direcionado, tá? A Deus, pra Ele. Não é pra mim. Acho que esses tipos de louvores de autoajuda você ouve na sua casa. Você ouve lá no seu momento devocional lá que você quer. Deus, eu estou precisando de força. Deus, eu estou precisando de força. Deus, eu estou precisando de ajuda. Aí você vai ouvir um louvor de autoajuda lá. Apesar que eu acho que não precisa de louvor de autoajuda quando você tem um. Eu aprendi a ganhar. Entendeu? É eu, mano. Tô falando de quem? É eu, de mim. Quem mandou você largar a rede? Eu tava pensando nesse. Não sabe? Ótimo. Tem um outro também? Ainda tem vida aí. Mano, é só pra você, sabe? Cara, não julgo quem gosta, mas eu não gosto, tá? Eu acho que não são louvores bacanas pra se cantar na igreja, porque não são adoração a Deus, são motivacionais, são coisas que mexem com o nosso ego, e mexer com o nosso ego é perigoso, velho. É perigoso. Então, depois vocês procuram lá na internet, lá no Instagram, lá, Cante as Escrituras, tudo junto, Cante as Escrituras. Procurem lá que é top, é um projeto top. Eles mostram, eles têm vídeos assim, eles falam que é pílulas, né, vídeos rápidos, falando a respeito de louvores que não são adoração, louvores que não dá para cantar no culto, por exemplo, restituto. O que você quer de volta? Quero de volta o que é meu. O que era meu? Condenação eterna? Sai pra lá, velho. Você ensinou pra gente também a realidade também, né? Mano, você é mais raro que o ouro puro de Ofir, isso aí é Deus, é um castigo de Deus pro povo. Entendeu? E as pessoas não entendem. Você é precioso. Vai querendo ficar igual o ouro puro de Ofir, que você vai sumir da face da terra. Deus vai acabar com a sua genealogia. Então, enfim, procure lá depois lá, Cante as Escrituras, é muito da hora, muito interessante, você aprende muito, você consegue melhorar o seu, como eu posso dizer, você consegue melhorar o seu filtro, você consegue filtrar melhor as coisas, o que você ouve e o que você canta, porque às vezes a gente tem muito filtro do que a gente ouve, né? Mas do que a gente canta a gente tem pouco, então é bom melhorar o filtro das nossos cérebros aí, do que a gente faz, certo? Alguma dúvida? De boa? Tranquilo? O que significa salmos? Salmos? Louvores. A palavra, a gente vai ver aqui no próximo tópico, mas a palavra salmo, ela remete a louvores, a cantar, a orar. Fala salmista, então são os cantores. Isso, são os louvores, são a galera que faz os louvores, o salmista é aquele que compõe os salmos e tal. Então os salmos são louvores, né? A gente vai ver aqui que vem da palavra, nesse tópico mesmo aqui, o título do livro a gente vai ver. Mas vem que fala a respeito de devoção, de adoração, louvor. Então, o sentido principal do nome salmo é isso. Quando a gente fala assim, eu quero entregar um salmo a Deus. É uma expressão da minha devoção a Ele, da minha adoração a Ele, do meu louvor a Ele. Então, eu estou louvando Ele porque eu sou devoto a Deus, porque eu amo a Ele, porque eu adoro a Ele. Então, é basicamente isso. O título a gente vai ver agora nesse subtópico agora. O título do livro, 3 aí, beleza? O título do livro de Salmos remonta a ideia de devoção a Deus. Por isso os hebreus denominam de Terlim. Mas baiano, né? Terlim. Não é xenofobia, viu, gente? Eu amo baianos, tá?
Eu amo a Bahia, um salve pra Bahia. Não é assim mais, eu aprendi que não é mais assim é coisa de velho, assim. Mano. Aprendi que isso aqui é coisa de velho ou jovem. Não, isso aqui é jovem e velho. É quem acha que é jovem, mas é velho. Então não é assim agora. Beleza? Então, ó, com o sentido de louvores, tá? Então a palavra termin significa louvores, tá? O título, tal como conhecemos hoje, deriva da palavra latina psalmos e da grega psalmos. Ambas traduzem a ideia de toque de um instrumento musical. Assim, com base na etimologia hebraica, a etimologia é a origem da palavra, tá? Latina e grega, bem como a tradição do uso do livro de Salmos com Jesus e sua igreja, podemos afirmar que ele remonta a uma coletânea de 150 poesias que edifica a vida espiritual do povo de Deus. Judeus fiéis foram tocados por essa coletânea. Os Salmos também é denominado de saltério. Os primeiros cristãos tiveram seus corações aquecidos por essas belas espirituais poesias. Você, em pleno século XXI, pode ser edificado espiritualmente pela beleza das canções de Salmos. Então, mais uma vez, leiam os Salmos, porque essas orações que foram feitas em momentos, como é que eu posso dizer? Não só em momentos, mas todo o livro de Salmos, todas as orações, os louvores que foram feitos ali tem uma profundidade muito grande, tem uma verdade, uma sinceridade muito forte. Então é por isso que quando a gente lê os Salmos, quando a gente canta os Salmos, a gente consegue sentir isso na nossa vida, a gente é tocado por isso, nosso coração é aquecido por esses Salmos, porque além de ser a palavra de Deus, eles foram escritos com muita verdade, com muita sinceridade. Então, leiam os Salmos, sejam edificados por eles, abracem essa ideia, certo? 4. Autoria e data. Não há apenas um autor no livro de Salmos. Esse livro sagrado foi escrito por várias mãos, guiadas e inspiradas por quem? Pelo Espírito Santo. Nesse sentido, metade das poesias de Salmos é atribuída a Davi. Há salmos atribuídos aos filhos de Corá, como o Salmo 42. Há também os atribuídos a Asaf, como o Salmo 50. Há salmos atribuídos a Salomão, Emã, Etã e finalmente há salmos com autoria desconhecida. Quanto à data e autoria, podemos dizer que a maioria dos salmos foi escrita entre os séculos 10 e 5 a.C. Assim, há os que foram escritos no tempo de Moisés, outros após o reinado de Davi e outros ainda após o exílio dos judeus. Portanto, esse livro abrange quase toda a história de Israel no Antigo Testamento. Então, o livro de Salmos é um livro muito rico, passou por várias eras diferentes. Então, é como se a gente hoje pegasse a música secular, que a gente chama, e passasse lá dos anos 80, 90, 2000, 2010 e viesse para agora. A gente já viu uma evolução ou não, uma involução, talvez, um regresso, É como se a gente passasse por várias fases de louvores, de orações ali e tal, de culturas diferentes, da forma que eram feitos os louvores. Vocês vão ver que tem alguns salmos que tem uma palavrinha escrita no canto. Já viram já os salmos? Sei lá. Não é sei lá. Sei lá. Geralmente, pelo menos um salmo que eu lembro de cabeça que tem isso aqui, o Salmos 46. Salmos 46 tem lá. Aquietai-vos e saber que eu escolheram, blá blá blá, aí tem lá, sei lá. Você sabe o que significa sei lá? Sei lá. Vocês sabem o que significa isso? Sei lá. Vocês sabem o que significa? Sei lá. É nada. E aí, quem sabe o que significa? Sei lá. Essa palavrinha aqui, sei lá, quando você vê lá nos Salmos, é uma pausa entre uma estrofe e outra. Então, agora vocês já sabem. Por que ele escreveu Isso é uma pausa. pausa? Às vezes é pausa em hebraico, você sabe, mas a maioria dos salmos, alguns salmos têm essa palavrinha aí, certo? Quando vocês verem, não. Eu já vi igrejas que tá lendo o texto, todo mundo junto e tal, aí do nada fica tudo quieto aí alguém, sei lá, tá ligado? Não é pra ler, é só pra você entender que é uma música, um louvor, e tem uma pausa ali entre uma estrofe e outra, é isso que significa, beleza? Então o que significa, sei lá? Pausa entre uma estrofe e outra no louvor, certo? Da hora? Então o livro de Salmos é um salmo que é muito
muito rico, né? Então passa por várias culturas, várias mãos, né? Passa por vários autores. Lívia, você voltar atrás água para mim, por favor. Pra mim também. Então foram escritos por várias mãos, mas todas elas inspiradas pelo Espírito Santo. Em várias épocas, mas em todas essas épocas o Espírito Santo estava inspirando essas pessoas, né? Então a gente vai ver que tem aí os autores, né? A gente vai ver aqui, nesse quadro bonito que eu fiz, maravilhoso, que tem alguns autores, né? São vários autores. Então tem Davi, tem os filhos de Corá, tem Asaf, tem alguns desconhecidos, tem Salmos de Salomão também, entre outros. Tem alguns que algumas pessoas falam que pode ter sido Moisés, tá? E assim por diante. Então são várias pessoas que escreveram, né? E o interessante disso é que o Salmos ele pega realmente, basicamente, toda a história do povo de Israel. Porque como vem lá da época de Moisés, né? Vem desde a época de Moisés, então ele vem no caminho, né? Da época de Moisés, os profetas e tudo mais, e chega ali até o exílio, né? Então passa por inúmeras fases, né? Passa por realmente várias fases mesmo, tá? O livro de Salmos. Então abrange uma história muito grande. O livro de Salmos não é só rico em poesias, em profundidade, mas é rico também em cultura, certo? Então, antes da gente tocar o próximo tópico, vamos mexer um pouco nesse quadro aqui, tá? Então, o livro de Salmos, a gente vai ver no próximo tópico isso, mas o livro de Salmos ele é dividido, tá? Na verdade, ele não é um livro apenas. Pode deixar assim para ver, por exemplo, o quadro. Mas não para você. Eu acho que todo para o quadro, né? Então, o livro de Salmos, na verdade, ele não é um só livro. Ele nunca não foi escrito tipo um livro só, né? Fizeram a coletânea, mas eram 5 livros, tá? E aí os livros eram divididos, né? Então a gente tinha o primeiro livro 1, que é do Salmo 1 ao 41, livro 2, do 42 ao 72, livro 3, 73 ao 79, livro 4, do 90 ao 106 e livro 5, do 107 ao 150. Então são 5 livros, eram 5 livros que, quando a gente foi compilar na Bíblia, ficaram apenas um livro, certo? Então, o total de Salmos do livro 1, 41, total de Salmos do livro 2, 31, livro 3, 17, livro 4, 17 e o livro 5, 44, que é o que mais tem, tá? Aí a autoria a gente vai ter aqui no livro 1, os Salmos do 1 ao 41, que é a maioria, tá? Mas, não uma cruz, tá? A maioria aqui de Davi. Já no livro 2, a maioria de Davi, mas também tinha bastante salmos dos filhos de Corá. Livro 3, a maioria de Asaf. Livro 4, a maioria são anônimos, tá? E livro 5, a maioria de Davi e também de anônimos. Então o resto é tudo minoria, Salomão, etc e tal. Beleza? Dentre esses salmos anônimos aqui, a gente tem um salmo específico que o pessoal debate muito. O pessoal debate muito a respeito de quem é o autor desse salmo. E eu duvido você dizer que salmo é esse. Quê? Você tem que ensinar aula. É engraçado. Não perguntou um negócio. Que foi? Eu escrevi errado? Não. Então tá. Então, tem um salmo, tá? Dentre esses aqui, ó. No livro 4 tem um salmo, deixa eu fazer maior aqui. Um salmo que é muito debatido sobre quem é o autor dele. Muitos dos estudiosos atribuem ele até a Moisés. Que salmo é esse? Muito conhecido. 91. Sei lá, 91. Aquele que fidelidade, mano. Ele está no escolhido junto ao Altíssimo e tal. Por que o pessoal debate muito a respeito disso? Por quê? Porque o Salmo 91, ele tem uma linguagem que quando você vai olhar, você vai falar a respeito de tenda, de peste. E é uma realidade muito grande do povo no deserto. Então dá a entender que esse salmo foi, se não foi Moisés, foi por alguém da época de Moisés. Porque, ó, vamos pegar o Salmo 91, abre o Salmo 91 aí, por favor. Abra uma versão Almeida Revista Corrigida, que a gente tem mais palavras difíceis aí. Vamos lá, quem achou pode ler. Qual a versão que você falou? Almeida Revista Corrigida. Arte. Famosa arte. Pode ler?
Pode ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Segura. Quando fala de a sombra, porque eles estão no deserto, é sol o tempo inteiro. E o que cobria o povo? Uma coluna de nuvem, que proporcionava sombra para eles durante o deserto. Por isso que fala, sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, uma sombra do Onipotente descansará. Então, é interessante a gente notar que faz referência à sombra que era feita por Deus, que era o próprio Deus em forma de nuvem, né? Uma forma da manifestação da glória de Deus em forma de nuvem, que proporcionava sombra para eles. Continua. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo broquel. Não temerás espanto noturno, nem séria que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Isso são coisas do deserto, porque de dia você tem escorpião, você tem alguns tipos de cobra também que andam de dia, serpentes, e à noite principalmente você tem uma grande infinidade de serpentes que atacam também durante a noite no deserto. Então por isso que fala a respeito das pestes da noite, né? E do dia e também da noite. Então isso é interessante. Certo? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A tua tenda, que era a galera do deserto que usava tenda. O pessoal que, depois que já tomaram a terra prometida, o pessoal agora é casa. O pessoal está lá nas suas casinhas lá. Mas nessa época era tenda. Eles carregavam, tanto que o templo de Deus, que era chamado tabernáculo, né, era carregado pelos levitas. Eles desmontavam, iam andando com ele, depois onde eles iam parar, eles montavam novamente a tenda do tabernáculo. Então era tenda. E nesse texto fala bem especificamente a respeito de tenda. Certo? Prossegue. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, você vê que como o Salmo 91 tem várias referências do deserto, do momento em que o povo de Israel estava atravessando o deserto. Então, esse Salmo é muito debatido. O pessoal fala muito a respeito de talvez ele seja Moisés. Mas se não for, né, não existe uma certeza, mas se não for, é de alguém da época, muito provavelmente. Ou de alguém muito saudosista que isso não for a respeito, certo? Então, os temas que a gente tem nos Salmos, do 1 ao 41, a gente tem falando a respeito da humanidade, sobre a criação. No livro 2, a gente vai falar bastante sobre livramento e redenção. Livro 3, sobre adoração e sobre santuário. Livro 4, desertos e os caminhos de Deus. E no livro 5, vai falar a respeito da palavra de Deus e o louvor a Deus. E isso é muito interessante a gente notar, por quê? Porque existem semelhanças nesses temas no Antigo Testamento, que fazem referência justamente ao Pentateuco. Então, qual o livro que fala a respeito da criação? Gênesis. Certo? Gênesis. Fala a respeito da humanidade e da criação. Um livro que fala a respeito de livramento e redenção. Êxodo. Livramento lá da mão dos egípcios, durante o deserto, caminhando no deserto. A redenção através da Páscoa, que Deus poupou os filhos primogênitos do povo de Israel através da Páscoa. O livro 3, que fala sobre adoração e santuário, fala especificamente que fala a respeito especificamente do santuário. Levítico fala a respeito de todas as medidas da cortina, do tapete, de tudo. Fala a respeito disso. Então, é um livro que vai falar a respeito disso, certo? O livro que fala a respeito da caminhada no deserto também, que fala a respeito dos caminhos de Deus, também faz referência a Números, certo? E o último, que fala a respeito da palavra de Deus e do louvor, tem uma referência a Deuteronômio, porque Deuteronômio, na verdade,
Deuteronômio. Esse nome já é feio, né? Deuteronômio. Eu não sabia falar isso aqui, mano. Quando eu fui pra igreja, eu não sabia falar isso aqui, mano. Deuteronômio. Eu vi a Lina que ela fica assim. Agora sua Bíblia Deuteronômio. Tá falando isso, né? Então, né, o livro Deuteronômio significa literalmente discurso. Porque o livro de Deuteronômio nada mais é do que um discurso de Moisés antes de morrer, antes do povo assumir a terra prometida. E ele vai relembrar o povo do quê? Do concerto com Deus, da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. E vai especificar algumas coisas a respeito do louvor. Então, o livro dos Salmos, nas suas divisões, ele faz muita referência ao Antigo Testamento. Então, isso é muito interessante a gente notar também. E é uma curiosidade bacana para a gente levar, certo? A respeito do livro dos Salmos. Mas igual você fala aí, tem os anônimos e tem as outras pessoas aí. Mas eles deixavam sua assinatura, tipo, falava que era ele que tinha escrito. Alguns sim, tem alguns. Os anônimos não tinham escrito, não tinha assinatura nenhuma, ninguém sabia. Isso, ninguém sabe quem foi. E aí colocaram lá. Alguns estavam. Porque todos os livros são coletâneas, né? Eles juntaram. Os judeus, eles têm algo que é. Como é que eu posso dizer? Os judeus têm uma coisa que chama tradição oral. É uma tradição que, além da tradição que eles têm escrita, que é a Torá, eles têm a tradição oral, que são costumes, que é a cultura deles, né? Então imagine que, por exemplo, um exemplo da gente. Na minha casa, todo domingo é macarronada. Eu vou passar, o meu filho vai crescer, o Lia vai crescer comendo todo domingo macarronada. E ele vai levar isso para a vida dele. Quando ele for grande, casar, ele vai querer todo domingo comer o quê? Macarronada. Ele vai entender aquilo que é uma cultura. Então é basicamente isso. Era uma coisa que era passada de geração em geração. Esses salmos, apesar de serem anônimos, né, não havia dúvida de que foram inspirados por Deus. Por quê? Porque eram louvores que eram usados pelo próprio povo de Israel. Só não sabíamos quem compôs. Mas estavam ali no meio do povo de Israel sendo utilizados para adorar a Deus. Então eles eram passados de geração em geração. Por isso que chegaram inteiros esses 5 livros. Então, eles tinham os judeus sempre foram um povo que eles cultivaram muito a sua cultura. Então eles guardaram muitos dos seus escritos, guardaram muito das suas tradições, guardaram muito das suas culturas. Então isso proporcionou que vários escritos até hoje ainda estão sendo achados, né? Por quê? Porque são manuscritos que são guardados por causa da cultura deles, de manter a tradição. Então mesmo que não sejam algo autografado lá, né? Não autografado, assinado, né? Enfim, tem que tenha tem autógrafo lá, né? Mesmo que não seja algo desse tipo, né? É algo que é verídico por ter sido passado de geração em geração. Beleza? Top? Então, o que difere a poesia encontrada no livro de Salmos das demais, né, que a gente vê por aí? Difere no fato de que as poesias do livro de Salmos foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então, até em poesias a gente pode ser abençoado, a gente pode ser tocado por Deus, certo? Até mesmo fazendo poesias, a gente pode fazer poesias para a glória de Deus. Beleza? Então, sobre o livro de Salmos, alguma dúvida sobre esse panorama geral aí? Na hora? Boa? Então, vamos lá. 2. Composição e propósito de Salmos. A divisão do livro de Salmos. Já vimos que o livro de Salmos é uma coletânea de quantas poesias? 150, não é 151, não é 149, tá? 150. Como no livro poético, ele está na mesma categoria de livros como Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Contudo, o livro de Salmos é formado por uma coletânea de 5 outros livros. Vejamos. Livro A, livro formado, é o que eu passei para vocês aqui, beleza? Certo? Não tem nada diferente do que eu falei, é tudo aqui. Mas existem uns pontos interessantes que a gente precisa ver aqui. O livro 1 é descrita uma promessa para os que se entregam à palavra de Deus e um alerta para quem escolhe os conselhos dos ímpios. É o próprio Salmo 1. Ele começa dessa forma, né? A primeira é uma introdução. O livro do Salmo 1 é uma introdução a respeito disso. O livro 2 é de autoria variada. Essa coletânea traz orações pessoais e ações de graça. Livro 3 foi escrito por Asaf. É uma coletânea que descreve a vida de Israel como uma nação. Livro 4 mostra-se a fidelidade de Deus com Israel.
certo? Livro 5, finalmente, né? Traz a meditação na palavra de Deus como referencial. Nela se destaca o maior salmo de todo o livro, que é o Salmo 119. O maior de todos. Tem 100 e lá vai versículos. Não me lembro agora. Mas é 100 e lá vai versículos. Certo? Então, sobre o tópico 2 aí. Classificação literária dos salmos. Aí é interessante também a gente notar isso aí, tá? Os salmos são um livro produzido para ser cantado, declamado em alta voz, certo? Então, mais uma vez, cante as escrituras, né? Depois vocês vejam lá. Por isso, dizemos que ele tem 150 composições e não capítulos. Então, quando vocês forem dar uma saudação lá, for abrir salmos, não fala salmos, capítulos, 150, não tem capítulo em salmo, velho. Tem número, salmo tem número, porque é composição. Então, salmo de número 5, salmo de número 10, salmo de número 20, sabe? É como se fosse hino da harpa. Hino da harpa. Vamos louvar o hino de número 305, 304, 169, enfim, tem número, é composição. Então, é um livro de louvores que você vai abrir e você vai ler. Então, não tem capítulo. Já pensou se a gente observa, irmão, então abre a sua harpa cristã aí no capítulo. Não, né? É número, número de louvor. Então, salmos não tem capítulo, beleza? Tem livro, tem número, tem composições. Então, vocês abram lá e salmo de número tal, não salmo capítulo tal, beleza? Nesse sentido, eles são poemas e, portanto, o livro é classificado literariamente como poético. Assim, os estudiosos costumam classificar os diversos salmos em categorias básicas, tais como salmos de lamentação, não precisa explicar, né, o que significa, né? Salmos de lamentação são salmos onde a pessoa está lamentando algo muito difícil e tal, são aquelas orações, né, bem dramáticas, bem profundas mesmo, assim, de dor, né? Enfim, calma aí. 2. Salmos de sabedoria. Então, são salmos assim como provérbios, né? São poesias que trazem saber, que trazem sapiências, olha a palavra bonita, sapiências, trazem algum tipo de conhecimento para as nossas vidas, certo? Tem também os salmos régios. Salmos régios são salmos de exaltação a Deus, tá? Então, eles tinham salmos régios para exaltar os seus reis, tá? Na época. E esses salmos régios também eram utilizados para adorar a Deus como Rei Supremo da Terra, tá bom? Salmos 4, salmos de louvor, então são salmos de adoração, né? 5, salmos de ação de graças, são salmos de gratidão, louvores de gratidão, orações de gratidão a Deus, né? Como, por exemplo, Salmo 119, 116, 12, eu acho. Ou é 112, 16, sei lá, não lembro. Mas que Davi fala, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, né? E aí ele fala o que ele vai fazer, né? Então, são salmos de gratidão, ele está celebrando a Deus, né? Sendo grato a Deus. E salmos proféticos, que são a respeito de profecias, né? Aí a gente tem as profecias messiânicas no meio, etc e tal. E os salmos penitenciais. Esses salmos penitenciais, eles dão uma treta no meio da teologia, eles são também chamados de salmos imprecatórios. Esses salmos imprecatórios, a gente vai ver muito desses salmos, que é o quê? São os salmistas clamando pelo castigo de Deus para os seus inimigos. Aí você fala assim, não, mas a Bíblia ensina a gente a ser pacificador, a Bíblia ensina a gente a não pagar o mal com o mal, a Bíblia ensina a gente a não orar, né? Fazer oração contrária para outras pessoas, porque isso é feitiçaria, tal. Então isso dá uma treta tremenda no meio da teologia. A resposta para isso é o quê? Porque naquela época existiam o quê? Guerras, certo? Nações contra nações. E Deus representava, né? Israel representava a nação eleita de Deus. Então, qualquer um que não se aliasse a Israel era inimigo de Israel, e com isso era inimigo também de Deus. Então eles clamavam o castigo de Deus sobre aquelas pessoas. Hoje nós não temos inimigos, tá, gente? Por mais que alguém no seu trabalho, na sua escola, enfim, na sua família te persiga, queira ver o teu mal, queira te destruir, ela não é teu inimigo. Seu inimigo é Satanás e você, velho. Esses são os dois inimigos que você tem. Seu irmão, a pessoa que está do seu lado, de carne e osso, não é seu inimigo, tá? Não existe inimigo carnal pra gente. O inimigo carnal que a gente tem somos nós, tá? Meu maior inimigo sou eu. Em segundo lugar vem Satanás, velho. Porque se não fosse o eu, Satanás não tinha nem como brigar comigo. A própria Bíblia diz lá em Tiago que nós não somos tentados senão pelas nossas próprias
desejos, pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias, né, falhas. Então, tudo isso, né, se não fosse o meu próprio eu, se não fosse a minha própria natureza pecaminosa, Satanás não tinha nem por onde me tentar, Satanás não ia ter nem por onde tentar provar a minha vida. Então, hoje nós não temos inimigos. Paulo mesmo fala que, Efésios capítulo 6, né, que fala da armadura de Deus, ele fala que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Na onde? Nos lugares celestiais. Beleza? Então, existem essas categorias aí que nos auxiliam um pouco aí na compreensão do livro de Salmos. Quando a gente for falar, tipo, Salmos número 91, a gente quer ler o 14, a gente fala como? Verso. Salmo número 91, verso 14. Eu achei que ali eu vou deixar o verso. Não, é verso. Tem gente que fala, já ouvi. Eu acho estranho, mas porque nem todos são Salmo louvores. 91, estrofe 14. Porque nem todos são louvores, alguns são orações, né? Então é difícil da gente, não é todos que tem o sei lá pra gente saber que é uma, né, que é um louvor mesmo. Então eu já vi gente falando, mas não faz muito sentido, é verso. Na verdade, na teologia o pessoal não gosta de usar a palavra versículo. O pessoal gosta de usar a palavra verso, porque versículo dá a intenção de texto pequeno, de pouco conteúdo. E a gente sabe que a Bíblia não é de pouco conteúdo. Um pequeno verso que a Bíblia tem, um grande, gigante texto de conteúdo. Pode ter uma revelação muito grande de Deus pra gente ali. Então, na teologia, na academia, o pessoal gosta muito de dizer verso. Então, livro tal, eu gosto muito de falar isso. Geralmente, quando eu vou ministrar, eu sempre falo livro tal, capítulo tal, verso tal. Dificilmente falo versículo, porque eu me acostumei assim também. Certo? Mais alguma dúvida? De boa? Vamos correr? Então, sei já. O propósito do livro de Salmos. É importante ressaltar que Salmos é um livro em que há vários temas interdependentes. Nesse aspecto, podemos dizer que o propósito maior do livro de Salmos é expressar o sentimento mais íntimo da alma a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, isso é o que a gente faz o quê? Ou o que a gente deveria fazer nas nossas orações. É o que a gente deveria fazer onde? Nos louvores, no momento que nós estamos louvando a Deus. Sabe? Então, essa relação de nós com a oração, de nós com o louvor, deveria ser uma relação íntima. Por quê? Porque é através do louvor, né? A música, quando a gente fala de música, a música é a arte de expressar os sentimentos através do som. Né? A definição de música é isso. Quando a gente fala de louvor, a gente vai estar entregando louvor a Deus, a gente precisa expressar isso de uma forma verdadeira a Deus. Então, cara, é muito difícil, né? Por isso que a gente fala a respeito de oração, e a gente tem um trimestre inteiro a respeito de oração, para falar disso, mas é por isso que a gente precisa abandonar as orações mecânicas. Igual tipo Henrique Cristo, né? O Pai eterno, ilimitável. A gente precisa abandonar essas orações, cara. Deus infalível, Criador do universo. Cara, esquece isso. Ó Deus, poderoso, Pai amado, tal. Cara, ora falando com Deus, conversa com Ele. Tira, né, de dentro para fora, joga para fora aquilo que você está sentindo mesmo, aquilo que o seu coração, aquilo que a sua alma está sentindo, aquilo que a sua alma está gritando lá dentro, sabe? Então isso é a oração, isso é louvor, é se relacionar de uma forma íntima com Deus. Então, essa relação íntima com Deus deveria acontecer mais nas nossas vidas através da oração do louvor. Por isso o livro de Salmos nos auxilia no nosso devocional. Porque o nosso devocional é exatamente para isso. Nosso devocional é exatamente para expressar nosso sentimento a Deus. É para nos aproximar, para nos relacionar com Ele. Não é só para ouvir a voz de Deus, não é só para entender ou aprender da palavra. Mas é para a gente também se relacionar com Ele. É transmitir, da mesma forma que Deus transmite através da palavra aquilo que Ele quer falar no meu coração durante uma leitura devocional, mas também aquilo que eu quero expressar para Ele através da oração que eu faço no devocional e do louvor que eu canto para Ele nesse momento. Então, isso deveria ser uma expressão, né, do sentimento mais íntimo da nossa alma para com Deus. Então, os Salmos, ele representa isso. Esse é o propósito do Salmo. O propósito maior é expressar mais íntimo dos sentimentos da nossa alma para Deus. Então, um dos aspectos mais belos desse livro santo é a imagem da alma humana se inclinando ao Deus Todo-Poderoso. Cara, não tem coisa mais linda. Por isso que a Bíblia diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. Porque a coisa mais linda de se ver é uma alma se derramando, se inclinando mesmo a Deus. Se inclinando, sabe, de toda... Cara, assim,
sem reservas, sabe? Sem coisinha, sabe? Eu só vou até aqui porque senão vai estragar o meu tênis, senão vai pisar no meu tênis, vai estragar meu tênis, minha maquiagem, meu cabelo, sabe? Minha roupa, meu topete, mano, esquece isso, velho. Quando a gente se inclina de vez, quando a gente se inclina sem reserva, se entrega por inteiro, cara, não tem coisa mais linda do que ver isso, sabe? Então, uma das coisas mais lindas de se ver no livro dos Salmos é isso. São as orações profundas e sinceras que essas pessoas fazem, que mostram quantas almas delas estavam inclinadas a Deus. Então a gente vê nesse meio, confissão de pecados, clamando por auxílio, alguém, cara, eleva os meus olhos para os montes, que é de onde vem o meu socorro, né? Mas da onde virá? Não está lá, porque naquela época os montes ficavam de sentinelas, certo? Então existem algumas traduções diferentes, né? Existe a tradução que diz: leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ponto de interrogação. E tem outras traduções que dizem: eleva os meus olhos para os montes, que é de onde vem o meu socorro, porque naquela época existiam sentinelas nos montes. Então, quando a gente queria socorro, a gente olhava para os montes, eles olhavam para os montes, atrás do sentinela que estava guardando a cidade, atrás do sentinela que estava guardando aquela área, certo? Mas aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele está falando assim, não importa se tem sentinela, se não tiver sentinela, importa que o meu Senhor, que criou o céu e a terra, Ele é o meu socorro. Cara, isso é lindo de ver. Mostra dependência total do Senhor. Mostra uma dependência total, sabe? Mostra um amor assim por Deus gigantesco. Então, reconhecendo a grandeza divina, cara, é a alma do homem se dirigindo à presença do Deus Criador. Assim, o saltério, o salmo, cumpre uma função muito nobre na Bíblia, de nos aproximar do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, cara, use o livro de Salmos, leia o livro de Salmos e use esse livro para se aproximar de Deus, para ter um relacionamento melhor com Ele. Use o livro de Salmos para que você possa melhorar a sua expressão, a expressão da sua alma, os sentimentos da sua alma ao seu Deus, ao seu Pai, certo? Porque esse é o momento, esse é o propósito do livro de Salmos. Então, use isso ao seu favor, né? Use isso ao seu favor. Então, qual é o propósito da sua adoração ao Senhor? Adoramos ao Senhor não para receber nada de sua parte, mas porque o amamos e queremos externar nosso amor mediante as canções. Então, esse é o sentimento que tem que ter no nosso coração no momento da adoração, né? Tem gente que vem para a igreja adorar a Deus porque quer sair no final do culto com uma bênção. Mas nós temos que vir para o culto independente de receber uma bênção ou não. Tem gente que vem no culto e sai mais atribulada do que chegou, mas entregou uma adoração perfeita a Deus. Quando ela veio para cá, quando ela veio para a igreja, entrou na igreja devendo R$100 para o banco. Quando ela saiu da igreja, o juros triplicou, ela está devendo 300, velho. Mas assim, ela entregou um louvor perfeito a Deus. Ela adorou a Deus, por quê? Porque ela não veio na esperança de eu vou entrar aqui e quando eu sair daqui minha dívida vai estar paga, ou Deus vai prover para mim alguém que vai pagar minha dívida. Não, eu vim aqui simplesmente para entregar minha adoração a Deus. É isso. Então esse tem que ser o propósito da nossa adoração, certo? Tópico 3. Principais temas de Salmos. Tópico 1. O Deus Criador e Sustentador. Uma das imagens mais poderosas do livro de Salmo é a apresentação de Deus como Criador e Sustentador de todas as coisas. Olha esse texto é muito top. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele a afundou sobre os mares e a afirmou sobre os rios. Mano, é top isso, mano. É demais entender como Deus firmou a terra sobre os mares. Cara, é louco, é louco. Aqui Deus é apresentado como um ser distinto da sua criação, ou seja, como dono dela, né? Mas ao mesmo tempo alguém que sustenta e que se relaciona pessoalmente com o que criou. Então Deus ele não tem uma criação simplesmente eu criei aqui o negócio e está ali e tal. Não, ele se relaciona de forma pessoal com cada um de nós. Ele se relaciona de uma forma pessoal com a criação dele. Então isso é maravilhoso de se ver, a imagem que os salmos trazem de Deus, né? Não só de um Deus que é o Senhor dos exércitos, né? Poderoso na batalha, não só o Deus que vem e castiga,
como a gente lê o Salmo 91 aí, né? Olharás e verás com seus olhos a recompensa dos ímpios, né? O castigo que Deus vai dar aos ímpios, não. Mas aquele Deus também que sustenta a nossa vida, que se relaciona conosco, aquele Deus que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Cara, isso é muito gostoso de olhar e ver, certo? Então, uma mensagem consoladora dos Salmos quanto ao poder do Criador e sustentador de Deus é que não estamos sozinhos neste mundo. Não pertencemos ao mundo que foi produzido pelo acaso, como várias pessoas pensam aí, né? Ao contrário, vivemos em um mundo criado e sustentado pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Fomos criados por Ele, sustentados pela sua destra e amados por seu generoso e sublime amor. Então essa é uma das principais mensagens do livro de Salmos. Nós não estamos sozinhos, nós fomos criados pelo acaso. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que nos confronta, aquele que nos castiga, mas Ele também é um Deus que nos sustenta, Ele também é um Deus que se relaciona conosco, Ele é um Deus que também está conosco, independente da situação. 2. A realeza do Messias. Muitos salmos enfatizam o rei de Israel, isso é, sua entronização, justiça, retidão e reinado perene. É verdade que esses salmos se referiam originalmente a Davi e seus sucessores. Entretanto, algumas declarações a respeito do rei em Israel não se cumpriram, mas foram reveladas ao longo do ministério de Jesus. Então a gente pode conferir aqui, Mateus, abre aí, Mateus capítulo 22, do 43 ao 45. Até o 45. Ele lhe disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Exatamente. Então, isso aí foi uma forma que Jesus usou para poder debater com os fariseus, né? Tá falando, se Davi era rei, de quem vocês dizem que é o Messias? Aí ele fala, o filho de Davi. Mas como que ele é filho de Davi se Davi chamou ele de Senhor? Aí começou o debate, né? E aí Jesus fala exatamente isso, meu Senhor disse ao meu Senhor, e tal, não sei o quê. Por quê? Porque aquilo foi uma profecia de Salmos que não foi cumprida em Davi, mas foi cumprida nele. Então, muitas das revelações de Salmos, né, das profecias de Salmos, as profecias messiânicas foram cumpridas em Jesus, não foram cumpridas nos reis da terra. Às vezes até falavam de algum rei da terra, mas não se cumpriram neles, se cumpriram ao longo do ministério de Jesus. Então, os primeiros cristãos também citaram textos dos Salmos régios para confirmar que o Senhor Jesus era o Messias prometido nos Salmos. Sim, o livro de Salmos nos ajuda a adorar a Jesus como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. 3. A vida de devoção a Deus. Esse livro remonta diversos aspectos da vida espiritual a partir de variados temas devocionais. Louvar a Deus, agradecê-lo, celebrá-lo, clamá-lo, confessar o pecado, confiar, esperar, enfim. Muitos aspectos da vida espiritual apresentados no Saltério, nos Salmos, produzem um conjunto de prática devocional. Então, a gente vai ver os Salmos, né? Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, eles confiam, confiar em Deus, né? Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se ouviu, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Né? Fala de paciência a Deus. Se a gente for olhar o Salmo, é o Salmo 91, o Salmo 121, que a gente falou agora, né? Eleva os meus olhos para os montes, né? Revelam que a dependência de Deus. Então, salmos de celebração. O Salmo 51, que é um salmo onde Davi, ele faz aquela oração do fundo do peito, mano. Que ele ora para Deus e fala, Deus, não retire de mim o teu Espírito. Mano, que oração é essa, velho? Isso é louco. E quando Davi está quase em depressão, que ele olha para a alma dele e fala, por que está abatido a minha alma? Cara, é surreal o que os salmos têm de prática devocional para as nossas vidas, mano. É surreal que se a gente aprendesse a orar com essa verdade, com essa sinceridade, como a nossa prática e nossa prática devocional e o nosso relacionamento com Deus melhoraria de uma forma assim
faria um pão na nossa cabeça. Cara, então é surreal, sabe, tanto de práticas devocionais que os salmos trazem pra gente. É doido, mano, é top. Então, por isso mesmo podemos dizer que o livro de Salmos nos ajuda a orar melhor, a louvar ao Senhor de maneira mais piedosa e a cultuá-lo em espírito e verdade. Então eu convido novamente vocês a lerem Salmos. Vamos aprender a orar direito, vamos aprender a louvar direito, tá? Eu me incluo nisso também, tá? Vamos lá, vamos aprender junto a orar melhor, vamos aprender a louvar o Senhor melhor, vamos aprender a cultuar Ele em espírito e verdade, com sinceridade, com verdade, com profundidade, certo? Sua linguagem nos ajuda a moldar os nossos afetos e devoção a Deus, sobretudo as nossas ações na vida. Isso é, exercitando o autoexame, a confissão, a retidão e a justiça diante de Deus. Então, quando a gente olha para os Salmos, a gente vê aquelas pessoas, por exemplo, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele se derramando, se quebrando na presença de Deus. A gente olha para ele e fala: meu, o que eu estou fazendo na minha vida? Meu? Eu preciso me quebrar também na presença de Deus. Quando eu olho para Salomão, que era o rei, o cara mais sábio, e agora eu posso olhar e falar assim: meu, se o cara que era o cara mais sábio, foi o cara mais rico, ele se derramou diante da presença de Deus, então eu também tenho que me derramar na presença dele. Eu também tenho que orar com essa piedade, também tenho que orar com essa intimidade, com essa verdade. Quando a gente ora para as pessoas como Moisés, entre outros, cara, a gente consegue olhar para a gente e ver onde está faltando em nós, né? A gente consegue autoanalisar as nossas vidas. E a gente aprende esses valores de realmente se autoexaminar, a gente aprende esses valores de confessar pecado, porque os crentes de hoje, gente, os crentes dessa geração perderam o costume de confessar pecado. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vira e mexe, na minha época de adolescente jovem, tinha gente confessando pecado, procurando liderança, procurando os pastores: pastor, errei, assim e tal. Hoje em dia, mano, essa geração perdeu o costume de confessar pecado. E isso é um efeito muito grande do que? Da graça de Deus. Isso é um efeito da hipergraça, da teologia da hipergraça, que tipo assim, não, seu pecado não importa, porque Deus te ama. Deus ama, sim, o seu pecado não importa, realmente não importa, mas a gente precisa confessar o pecado, porque Deus perdoa. Quando eu peço perdão e oro a Deus, Deus perdoa, mas para que eu seja curado disso, eu preciso confessar. É isso que a Bíblia diz: confessai-vos uns aos outros, para o quê? Para que sareis. Então por isso que a gente tem um monte de gente doente na igreja, mano, porque não confessa pecado. Então a gente precisa, quando a gente olha para os Salmos, a gente vê essa galera, a gente começa a trazer isso para as nossas vidas. O autoexame, eu preciso parar, eu preciso memorizar como é que eu estou. Meu, pequei, o que eu preciso fazer? Eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso fazer o quê? Andar em retidão a Deus. Eu preciso andar nos caminhos do Senhor. Eu preciso praticar a justiça diante de Deus. E a justiça, como a gente viu em algumas aulas atrás aí do trimestre, não é só a justiça de Deus para mim, a justiça de Deus na terra, mas a justiça de Deus para com outras pessoas, certo? De forma daquelas pessoas que a justiça terrena não alcança, mas a justiça de Deus pode alcançar através das nossas vidas. Então, quando a gente olha para os Salmos, quando a gente olha para essa galera, a gente começa a trazer esses valores nas práticas para as nossas vidas. Então, qual a função prática do livro de Salmos? Ajudar a vida de devoção do jovem cristão. Então, você, jovem cristão que está aqui hoje, que está nos assistindo aí, leia o livro de Salmos e coloque em prática tudo isso, que você vai se tornar um crente muito melhor, muito mais devoto a Deus, muito mais intenso na sua vida constante de devoção a Deus. Certo? Da hora? Top? Alguma dúvida? Então, Deus abençoe vocês, pelo amor de Deus, Deus abençoe você que assistiu a gente aí, deixa um comentário, curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, não falei no começo, ativa o sininho para receber as notificações e até a aula que vem, se Deus quiser, certo? Hoje quem leu o texto